Quando eu era adolescente, eu tinha muito medo da morte. Morria de medo de morrer queimado, de morrer afogado, de morrer no acidente, sem cabeça, tipo a mula. Morria de medo de perder a perna, morria de medo de perder o movimento, morria de medo de morrer dormindo, de morrer acordado. Morria de medo de quem vinha me buscar, de pra onde eu ia, como é que ia ser. Até eu conhecer a morte espiritual, que é aquela morte em que você tá vivo, com os organismos, com o teu organismo funcionando, com os teus órgãos em pleno vapor, respirando, com a mente consciente desperta, pensando sobre todas as coisas, mas oco por dentro. E essa dor que a gente carrega muitas vezes de frustração, de abandono, de medo, de sofrimento, de não é pra mim, de eu não quero mais estar aqui. O que muitas vezes leva a gente a ter pensamentos suicidas, sabe? Vontade de acabar com a própria vida, vontade de não estar mais aqui, de só sucumbir a toda aquela morte que você tinha medo. Tudo isso dura até o momento que você olha pra dentro de si e fala: não é essa vida que eu quero pra mim, não é essa morte que eu quero. E daí, o mais interessante é que você aceita a morte. Você passa a aceitar e não ter mais medo dela. De como você vai partir daqui, desse lugar, desse planeta, desse plano, sabe? Porque você entende que muitas vezes você já morreu. Você morre quando você deixa cair dentro de você o amor que você tem por você mesmo. Você morre quando você passa a fazer com que a vida das pessoas seja a sua vida. Quando você faz com que a felicidade dos outros seja o motivo da tua felicidade. Você morre quando você não tem mais voz. Você morre quando você não tem mais consciência de quem você é. Você morre quando você aceita viver sob os preceitos dos outros. Seja eles quais preceitos forem. E eu não tô nem falando de crença religiosa, não tô falando de ensinamento escolar. Eu tô falando de vida. Quando a sua vida passa a ser a vida do outro, é o momento que a gente morre. Porque daí a gente não tem mais as nossas próprias escolhas. A gente não sabe quem a gente é de verdade. E isso é estar morto. Você tá ali, respirando, cumprindo o seu papel, sem saber que papel é esse. É como se alguém te convidasse para participar de uma peça de teatro e te desse qualquer roteiro sem nem perguntar a sua opinião, sabe? E você pega esse roteiro e segue fielmente todos os dias, ao levantar, ao acordar, até a hora de dormir, executando às vezes com muita perfeição todas as suas tarefas, outras nem tanto. E você lá se martirizando porque não está com tanta perfeição quanto gostaria ou quanto esperam que você esteja. Mas tudo isso passa. Toda essa morte acaba. E não é quando você encontra uma verdade religiosa, ou um salvador do outro planeta, ou um super-herói que vem através de um livro, ou de uma religião, ou de uma reza, enfim. Tudo isso passa quando você encontra você. Tudo isso passa quando você escolhe optar por si mesmo. Essa morte acaba no dia que você olha para o espelho e consegue olhar lá no fundo dos seus olhos e dizer: eu te amo de verdade. Não eu te amo romântico, ou eu te amo que você diz pro namorado, ou pra namorada, ou pro filho, ou pra quem você escolhe estar perto. É aquele eu te amo que você fala olhando dentro dos olhos de quem você conhece bem, porque só você conhece. É falar para aquela pessoa que traz dores profundas, que traz mentiras secretas, que traz imperfeições,
que te levaram a acreditar que você jamais conseguiria. É nesse momento que a sua dor acaba, que a sua morte se transforma em renascimento. Hoje eu entendo que renascer, ser como uma fênix, não é você literalmente pegar fogo. É você entender da onde o seu fogo vem. É você entender que esse fogo que nasce dentro de si, dentro de você mesmo, muitas vezes precisa consumir tudo aquilo que você acha que é certo. Porque é daí que você renasce, com uma outra consciência, com uma outra cabeça, com outro coração, com uma outra verdade. E não a verdade que as pessoas esperam que você fale, que você pregue ou que você viva, mas é a sua verdade, a verdade da sua essência que só você conhece, que só você, quando está olhando para o espelho, sabe que existe. Aquela verdade que muita gente sempre tenta abafar, que fala que faz com que você seja estranho, diferente, mal compreendido, sonhador demais, inconstante demais, ai como muda demais. Quando eu percebi que a constância é algo que está plantada num lugar e que jamais sofre mutação, eu comecei a questionar o que é ser inconstante. E olha que eu tenho ouvido essa palavra muitas vezes durante a minha vida. Porque eu não parei 30 anos no mesmo emprego, ou porque eu não fiz a faculdade que esperavam que eu fizesse, ou porque eu não tenho a carreira dos sonhos dos outros. Mas eu conquistei tudo que eu sonhei para mim. E mesmo que eu tenha conquistado tudo com o qual eu sonhei e desejei, hoje eu olho para trás e falo, legal, mas quero outras coisas. Quero algo diferente. Porque eu não tô mais morto. Porque eu não olho mais para as pessoas e fico pensando, ai, como seria a vida delas, ou como seria a minha se fosse como a delas, ou... Hoje eu consigo olhar dentro do meu coração e saber que as coisas mudam. Uma árvore, afinal de contas, ela cria raízes, mas ela nunca é a mesma. É óbvio que a gente tem que ter a tal da estrutura, porque coisas bem planejadas e estruturadas fazem com que a gente alcance voos maiores. Se você pegar uma asa delta e pular de uma altura rasa, você não consegue levantar voo. Você precisa calcular. Tudo sofreu cálculo para que desse certo. Antes de um avião planar lindamente pelo ar, quantos deles já não caíram nas tentativas e erros de fazer algo dar certo? E ainda assim, nada é perfeito, porque nós só temos controle do que a gente come, da hora que come, da hora que vai ao banheiro. E olha que é um controle limitado, porque se você come muita besteira, uma hora o teu organismo fala, não é aqui, você não manda aqui. Ele retribui com doença, com dores, com um mal-estar. Se você falar, eu vou no banheiro agora, não vou segurar durante o dia inteiro, o organismo espelha aquilo e fala, não é bem assim. Então, o nosso senso de controle é muito maior do que o controle realmente é. Eu descobri que a gente não controla absolutamente nada. A gente não controla o tempo, a gente não controla as emoções. A gente pode até entender as emoções, que é o que faz com que a gente expanda a consciência de verdade. É o momento que faz com que a gente entenda quem a gente é e que consiga alinhar o que a gente foi com o que a gente é agora e com aquilo que a gente desejaria ser. Não que vai acontecer, porque a gente não tem controle. Hoje, eu não tenho mais medo da morte. Não da morte física. Não de como eu vou morrer. Eu nem penso mais nisso, para ser bem sincero. Até um tempo atrás, eu tinha tanta insegurança dentro de mim que eu só conseguia dormir na cama com as costas viradas para a parede, porque eu achava que se eu dormisse para o outro lado, talvez a morte viesse me pegar.
Vai que alguém disse isso pra mim quando eu era pequena e ficou gravado na minha cabeça de coquinho. Hoje, eu durmo com a cama no meio do meu quarto, sem nada encostado nem de um lado nem do outro, porque eu confio que a hora que chegar a hora de eu receber o meu beijo, eu vou estar com a minha bochecha virada para receber. O meu maior medo hoje é a morte em vida. É a morte que faz com que a gente paralise no meio a tantas evoluções que a gente escolha ficar no mesmo lugar. É dessa morte que eu tenho medo. E é dessa morte que você também deveria ter. Faça algo por você hoje, assim como eu estou fazendo por mim. Se cuida, se ama, se valoriza. Se abrace, se acolha, seja o seu melhor amigo. Não busca nos outros aquilo que já tem lá dentro. Olhe na frente do espelho, olhe bem lá no fundinho dos teus olhos e comece a falar cada vez, assim, 5 minutinhos por dia, o quanto você é importante, o quanto você se ama, o quanto você tá bonito, o quanto o teu cabelo tá mais legal, o quanto a tua pele tá renovada, o quanto você é inteligente, ou o quanto você se esforça para ser. O quanto você é compreensiva, mas o quanto você poderia expandir para ser mais. E não é numa cobrança de você tem que ser, mas é no entendimento de pensa bem se não seria melhor se você fosse assim. Não seja aquilo que esperam de você. Crie para si mesmo aquilo que você quer. Hoje eu entendo o que é criar a sua própria realidade e o que é viver na prisão da ilusão com medo da morte o tempo todo. A partir do momento que a gente simplesmente se acolhe, se abraça, se entende e se aceita, a morte física ela já não é mais um medo. Talvez ela acabe até sendo um presente. Mas sim, eu ainda tenho medo da morte. A morte em vida. A morte dos meus sonhos. A morte de não conseguir ser pra mim tudo aquilo que eu gostaria de ser e deixei de fazer ou abrir mão em prol do julgamento do outro. Essa é a morte, é o medo da morte que a gente tem que ter. A gente não tem medo, não tem que ter medo de mudar. A gente não tem ter medo de ser inconstante. A gente tem que ter medo de ficar parado no mesmo lugar pro resto da vida, só esperando a morte chegar. Um beijo grande. Pensem bem.